Renamo submete último recurso para tentar salvar candidatura de Venâncio Mondlane. Adolescente enterra seu bebê vivo depois de dar parto no bairro Intaca 2, província de Maputo. MDC prepara a tomada de posse à revelia do governo do presidente Emmerson Mnangagwa. Boa noite. Uma adolescente de 16 anos deu parto e enterrou o bebê vivo no seu quintal, no bairro de Intaca 2, na província de Maputo. Para o jurista Rodrigo Rocha, a jovem pode ter uma pena que varia de 20 a 24 anos de prisão. Pasmos. É como ficaram os moradores do bairro Intaca 2, na província de Maputo, quando na noite desta terça-feira souberam que neste local, coberto de zinco e blocos de cimento, estava o corpo de um bebê recém-nascido. Tudo começa quando uma menina de 16 anos solicita a ajuda dos vizinhos para a levarem ao centro de saúde do Zimpeto, alegadamente porque ia entrar em trabalho de parto. Solidárias, as vizinhas levaram a menina ao hospital, onde vieram a descobrir que tinham sido enganadas, porque afinal a criança já tinha nascido. Se não revelares a verdade, nós não te daremos o devido tratamento. E foi aí que disse que deu o parto, embrulhou a criança numa capulana e terminou enterrando-a viva perto de uma casa de banho. Aquela hora das 21, um vizinho me liga a dizer que estamos a pedir para aparecer aqui porque tem uma coisa estranha, porque uma menina deu parto então enterrou a criança. Este jovem é o irmão mais velho da menina e vive com ela. Ele diz não ter explicação sobre o ocorrido porque quando ele abordava a irmã em relação à gravidez, esta ficava em silêncio. Mas revelou que ela trabalhou como empregada doméstica no bairro de Congolote, na Matola, e que logo que ficou grávida, a patroa demitiu. O que questionei é o que iria acontecer quando fôssemos à casa do dono da gravidez e de pedirem para ficares lá. Respondeu dizendo que não aceitaria. Daí, nada mais quis saber. Os moradores deste bairro ficaram chocados com a notícia. Alguém que mate um infante, uma criança. Sob ponto de vista legal, o jurista Rodrigo Rocha entende que a menina poderá ter uma pena de 20 a 24 anos de prisão, não obstante ser menor de idade. Poderá eventualmente ter atenuantes em função, por exemplo, do estado psíquico que a criança tenha, de uma pressão familiar que a criança tenha por ter tido uma gravidez e ter escondido a gravidez. Já o psicólogo Abdul Kadr defende que se olhe para o ato de forma mais profunda. Para ele, mais do que vontade própria, a menina pode ter tido outras motivações inconfessáveis. Pode ter sido que ela foi violentada, né, sexualmente ou fisicamente por um adulto e que este adulto por detrás pode ter ameaçado a ela de vida ou morte, ou então para não fazer assumir na sociedade ou na família dela de qualquer jeito. Então, aqui tem fatores por serem estudados relacionados a este caso. A STV não pode ter acesso à indiciada, mas sabe que ela foi transferida para um hospital geral na cidade de Maputo. Nampula é a província com mais casos de crimes de branqueamento de capitais. As redes criminosas procuram enganar o Estado, investindo avultadas somas de dinheiro ilícito em áreas como imobiliária e noutros negócios. Nacala Porto está na mira dos investigadores por ser o epicentro. São milhares de meticais e até de dólares que estão fora do circuito formal da economia. O tráfico de drogas, a exploração ilegal de recursos naturais, os sequestros e outras atividades ilícitas rendem aos criminosos muito dinheiro. E para colocá-lo na circulação normal, a manobra usada é o branqueamento de capitais. Dissimular a origem ilícita
de bens, de fundos ou de proventos que foram obtidos através de atividades criminosas para integrá-los dentro da circulação dentro da lei, portanto a circulação dentro do circuito legal, para dá-los essa máscara de proventos legais, portanto de atividade e fundos de origem legal. A nível nacional, Nampula é atualmente a província com mais processos de investigação. De 2017 a esta parte, estamos com um total de 17 processos em curso, dos quais 2 já acusados e remetidos ao tribunal, seguindo a sua tramitação legal. Mas o branqueamento de capitais é um crime que geralmente é acompanhado de outros crimes conexos. Como deve saber, em situações de rapto em que são exigidas depois como condição para soltar as pessoas avultadas somas de dinheiro este que a posterior tem que ser integrado no sistema financeiro normal, acaba passando por essa dissimulação. Fora isso, temos também as situações de tráfico de várias ordens, tráfico internacional de pessoas, ilícito de armas, são vários outros crimes que podem acontecer, até mesmo as evasões fiscais. Atualmente, para um singular movimentar a partir de 450 mil meticais, deve justificar a origem do dinheiro. Caso contrário, pode ser tido como suspeito, sobretudo se os seus rendimentos não justificarem tal valor. Em Nampula, Nacala Porto está na mira dos investigadores. A atenção está muito voltada para Nacala Porto, atendendo essa especificidade geográfica que esse distrito oferece. Portanto, é um grande ponto de entrada e saída de mercadorias da província de Nampula, da região norte e, em algum momento, até do país. O sofrimento a que estavam sujeitos os munícipes das cidades de Inhambane e Machixe pode ter chegado ao fim com a reinauguração esta quarta-feira pelo Ministro dos Transportes e Comunicações da Ponte Cais da Baía de Inhambane. Apesar da palavra de conforto do titular dos transportes, os utentes da via mostram-se insatisfeitos com a qualidade das obras. Envolvidos cerca de 5 meses após a paralisação desta ponte Cais da Baía de Inhambane para dar lugar à reabilitação após o vendaval de 15 de fevereiro de 2017, o Ministro dos Transportes e Comunicações garantiu nesta quarta-feira que a ponte já se encontra em perfeitas condições para a mobilidade de pessoas e bens. Estamos lembrados dos momentos difíceis que os estudantes, trabalhadores, passaram como consequência da interrupção da circulação noturna nesta baía, levando estes a percorrerem longas distâncias via terrestre para cruzarem a baía durante o período noturno e não só. Com a reposição completa das pontes Cais de Inhambane e Machixe, encontram-se repostas as condições para a travessia da baía de Inhambane em segurança e conforto dos seus utentes. Apesar do Ministro garantir a segurança desta infraestrutura após sua reabilitação, os munícipes mostram-se indignados com a qualidade das obras executadas. Sucumbimos a votar para nada. Não esperávamos isto. Eu não sei se desviaram o valor para eles. Sinceramente, não, estou sem comentário de verdade. Mas, fazer o quê? Nasci aqui e tenho que me contentar com a pobreza. Esta obra é uma obra colônia. Nós precisamos de coisas recentes que poderão durar mais anos para as futuras gerações. Ainda estou triste, tão decepcionado com esta obra. Meu filho, eu não esperava isso. Esperava ver uma coisa mais bonita, toda pintada, do princípio ao fim. Mas, enfim, o que é que nós podemos fazer? São as condições do nosso governo. É o que conseguiram fazer até agora. Ainda não se fez nada. Só gostar só porque ver o barco grande a funcionar, mas na reabilitação de tudo ainda está bad. Gostava de ver isso aqui bem reabilitado e pintado. Muitos valores, isto quase não é nada.
Foi uma brincadeira. Há muito tempo nós já sofremos na água, espera para atravessar, o quê? Isto é vergonha, de verdade. Na minha própria ponta, a parte que não está pintada, tem rachas. Então eu acredito que não é do que eu pelo menos esperava com uma reabilitação. A reabilitação eu esperava desde mesmo a entrada ao terminal até cá, na embarcação. As obras que tiveram a Sasol como a entidade financiadora foram fiscalizadas pelos Caminhos de Ferro de Moçambique, cujo empreiteiro é Teixeira Duarte, e custaram cerca de 37 milhões de meticais. Para a STV, Félix Jamice e Sócrates, a partir da Ponte Cais da cidade de Inhambane. A RENAMO submeteu na segunda-feira 2 recursos sobre o afastamento de Venâncio Mondlane como cabeça de lista para o município da cidade de Maputo. O primeiro recurso foi para a CNE e o segundo tem como destinatário o Conselho Constitucional. De acordo com fontes do partido, os 2 recursos foram submetidos na última segunda-feira e, apesar de destinatários e conteúdos distintos, têm ambos a mesma finalidade: impugnar a deliberação que afastou Venâncio Mondlane da corrida eleitoral. No recurso para a CNE, a RENAMO contesta o fato do órgão eleitoral ter dado provimento a uma reclamação do MDM sobre a candidatura de Mondlane. Entende o maior partido da oposição que a deliberação deve ser declarada nula porque o MDM é inelegível para reclamar da inscrição do então cabeça de lista da RENAMO, porque apenas o proponente tem esse direito. Já no recurso que avançou para o Conselho Constitucional, a RENAMO recorre aos argumentos apresentados pelos juristas Teodato Ungwana e Teodoro Watt para pedir a anulação da deliberação da CNE que afastou Venâncio Mondlane. A RENAMO subscreve o entendimento segundo o qual a renúncia de Venâncio Mondlane à Assembleia Municipal de Maputo, fato usado pela CNE para chumbar a sua candidatura, foi por força da lei, pelo que é elegível para concorrer às eleições de 10 de outubro. Neste momento, a RENAMO aguarda pela apreciação do Conselho Constitucional como último recurso para recolocar Venâncio Mondlane na corrida. O vice-ministro da Defesa Nacional, Patrício José, diz que, apesar de algumas dificuldades que, na sua opinião, são ligeiras, o processo de integração das forças residuais da RENAMO no Exército está a decorrer normalmente e conforme o planificado. O presidente da República, Filipe Nyusi, assinou mesmo um memorando de entendimento com a liderança da RENAMO, que prevê a desmilitarização e integração das forças residuais do principal partido de oposição no Exército. Sem avançar detalhes, esta quarta-feira o vice-ministro da Defesa Nacional disse à STV que o processo em curso segue o cronograma traçado. Estamos a trabalhar tranquilamente conforme a planificação. O comandante-chefe tomou as decisões, nós estamos a cumprir. Quantos chiques já foram integrados e para que irá? São detalhes que não interessam publicar. No momento próprio terão informação. Conforme a planificação foi feita, naturalmente há dificuldades aqui e acolá, mas não há sobressaltos até este momento. Estamos a trabalhar. Patrício José falava momentos depois da cerimônia de abertura do Fórum dos Estabelecimentos de Ensino e Formação Militar. O governante diz que esta formação visa dotar os militares de matérias para que possam cumprir as suas missões com eficácia. Juntamos todas essas instituições para refletirmos a formação no setor da defesa nacional, para que de fato ela possa ter a qualidade necessária para que os nossos militares cumpram as suas missões com eficiência e eficácia. Portanto, esse é o trabalho que vai acontecer nos próximos 3 dias. Participam na formação cerca de 150 pessoas, dentre elas diretores nacionais, oficiais generais, sargentos, praças das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. Uma suposta falta de pagamento por parte do Estado leva a que o empreiteiro abandone as obras de construção de silos para a conservação de excedentes agrícolas em Milange, na província da Zambésia. A construção dos silos de Milange trouxe alguma expectativa aos produtores e ao governo distrital, porque estava aberta a possibilidade de conservação dos excedentes agrícolas. Todavia, as obras pararam, o que certamente não animou aos produtores, que na impossibilidade de conservar os excedentes, vendem a uma empresa do ramo denominada ETG. Feijão buíra a gente escova para Nacala, outro para a Beira, lá na Cala às vezes levam para a Índia, outros países, assim como Beira. A gente aproveita muito portos
Ao passo que fez coisa, o milho é para consumo nacional. A gente leva daqui para Nampula, Nacala ou aqui mesmo em Milange. A gente quando compra, porque aquele tempo de janeiro, a gente começa a revender a população. Sim. Ok, estão a comprar a que preço ao produtor o quilo? O feijão e do milho? Nós compramos aqui não é com o produtor, mas sim com os revendedores. Os revendedores vão lá, compram e nós compramos com ele aqui. Milho por enquanto está no preço de 12, agora já está no 15. E o feijão bueiro? O feijão bueiro vermelho está no 9, 9,5, 8,5, depende das toneladas. Quem tem muita tonelada, a gente está a um bom preço. O governo distrital de Milange lamenta a paralisação das obras, pois acredita que com o empreendimento a funcionar, os produtores sairiam a ganhar. As obras não progrediram. Acredito que o Ministério da Indústria e Comércio está atrás deste assunto. Mas o que aconteceu? Não há dinheiro para prosseguir? O empreiteiro abandonou as obras? Qual é a informação que o governo do distrito tem neste momento? A informação que eu tenho é de que, de fato, as duas empresas, uma fazia a outra fazia a sua atividade, montar os silos, e outra fazer a estrutura para a centragem de toda a máquina. A informação que temos é que na altura o governo honrou com compromisso, e acredito que talvez durante o processo pode não ter dado a cobertura total. E porque os silos de Milange pertencem ao setor da indústria e comércio, a nossa reportagem contactou o respectivo diretor provincial da indústria e comércio, Momad Juízo, que entretanto nos remeteu à delegada do ICM para reagir em volta deste assunto. Todavia, esta declinou-se e uma vez mais voltou a remeter-nos a esta direção para ter esclarecimento a respeito do assunto. Imagens de Varson Paulo, Jorge Marcos, STV a partir de Climane. É já amanhã que o Presidente da República inicia a visita ao Vaticano, a convite do Papa Francisco. A cooperação com a Igreja Católica nas áreas de saúde, educação e assistência social vão dominar as conversações. Vaticano é o menor Estado existente no mundo. Ocupa apenas alguns quarteirões da cidade de Roma, capital de um outro Estado, o Estado italiano. Para além de ser o centro da liderança espiritual dos católicos do mundo inteiro, é hoje uma grande atração turística e milhões de turistas se dirigem a Roma, principalmente nesta época de verão, para ver o Papa, ou pelo menos visitar a Santa Sé e esperar ter a sorte de, a partir desta janela, ver o Papa Francisco, que uma vez a outra sai para saudar os visitantes. É o caso deste casal da Polônia, que casou há semanas e escolheu vir aqui passar a sua lua de mel. Mas há outros que aproveitam visitar outros locais históricos, como é o caso do Coliseu ou a Fonte de Trevas. Esta é a cidade que o Presidente da República, Filipe Nyusi, visita a partir desta quinta-feira, a convite do Papa Francisco. E Moçambique tem vários interesses na cooperação com a Igreja Católica. Dentre eles, temos, por exemplo, vários programas de formação profissional, temos escolas de artes e ofícios, temos escolas técnicos profissionais e a Igreja Católica tem contribuído bastante na capacitação dos recursos humanos em Moçambique. O envolvimento da Igreja no combate aos casamentos prematuros e melhoria dos serviços de saúde são outras áreas de interesse. Este grande programa que nós temos de combate aos casamentos prematuros, para que a rapariga possa se manter na escola e se educar, e a Igreja tem um papel fundamental em relação a isso. Temos também programas que têm a ver com a própria saúde. A Igreja Católica entra bastante nesta componente. Para além de apoio à educação e saúde e assistência social, a Igreja Católica tem estado também a apoiar Moçambique no processo de pacificação. É só recordar que foi aqui em Roma, sob apoio da Igreja Católica, que houve lugar às negociações para a paz em 1992 e mesmo agora o processo continua com o apoio da Igreja Católica. Francisco Manilhate, Pedro Amba, Press TV. E a comunidade moçambicana residente na Itália aguarda com expectativa a visita do Presidente da República àquele país. Segundo o Presidente da comunidade, Mateus Silva, um dos pedidos que os moçambicanos na diáspora vão fazer é a possibilidade de tratarem documentos nacionais na Europa. Uma das grandes preocupações é a questão de passaportes biométricos e bilhetes de identidade. E nós fazemos viagens longas a Moçambique
para tratar os BIs. E como sabem, os custos são mais altos. E para aqueles compatriotas que vivem no norte e no centro do país, são obrigados a estar no Maputo por 2 semanas, 1 semana ou 1 mês, até que saiam os documentos. Temos o Portugal, depois a Alemanha e a Itália é a terceira. E sendo assim, entre esses 3 países, poderíamos indicar um país onde nós podemos ir para fazermos os nossos bilhetes, além de irmos a Moçambique. Outra preocupação é o enquadramento dos quadros moçambicanos formados e que trabalham em grandes empresas italianas para que possam contribuir também para o desenvolvimento de Moçambique. Temos cérebros moçambicanos que estão aqui na Itália, do norte ao sul, que estão cá, e para que sejam também contemplados, para que sejam inseridos também no nosso país. Temos engenheiros, temos professores, temos informáticos, há muitos moçambicanos que estão cá. Então, é o momento oportuno para que, de facto, esses moçambicanos possam ser integrados e criarmos esses laços de cooperação. Momento para uma curta pausa. Voltaremos dentro de instantes com mais informação. Até já. Avançamos com as notícias no Jornal da Noite. A Liga Moçambicana de Futebol apresentou 4 modelos de realização do Campeonato Nacional de Futebol, o Moçambola, para a edição 2019. Os 4 modelos continuam a registrar um déficit financeiro para levar a prova até o final. A insustentabilidade do atual modelo de disputa do Campeonato Nacional de Futebol no sistema de todos contra todos em 2 voltas, aliado a problemas financeiros, levou a Liga Moçambicana de Futebol a desenhar 4 modelos de disputa do Moçambola para a edição 2019. O destaque dos modelos apresentados vai para a disputa da prova em 2 grupos. O primeiro modelo é o atual, e os outros 3 apresentam uma competição não regional, mas sim uma zonal que compreende aglutinar as equipas em número de 8 em cada grupo designado A e B. O primeiro figurino compreende o modelo atual, 16 equipas, numa prova de todos contra todos, com 30 jornadas, orçado em 111 milhões. O segundo modelo compreende a realização de uma prova de todos contra todos, nos respectivos grupos, apurando-se os primeiros 5 classificados de cada, totalizando-se 10, que irão disputar a fase final também em 2 voltas para se apurar o campeão nacional, custando 77.238.955. O terceiro modelo compreende a realização de uma prova de todos contra todos, nos respectivos grupos, apurando-se os primeiros 4 classificados de cada, totalizando 8, que irão disputar a fase final, também em 2 voltas, para se apurar o campeão, custando 69 milhões. O quarto modelo compreende a realização de uma prova de todos contra todos, nos respectivos grupos, apurando-se os primeiros 2 classificados de cada, totalizando 4, que irão disputar a fase final, também em 2 voltas, para se apurar o campeão nacional, custando 43.686.333. É um figurino possível porque a Liga não irá se endividar. Já os presentes não se mostraram favoráveis a discutir o assunto, remetendo o debate a um segundo encontro, porque afirmaram terem sido apanhados de surpresa. Me parece a mim que as balizas para nós nos pronunciarmos deveriam ser aquilo que é o budget que garanta uma prova com sustentabilidade e competitividade. Em termos financeiros, logicamente as 2 primeiras propostas estariam de lado, porque acho que é de certa forma até um pouco frustrante, até vergonhoso, nós estamos a apresentar uma proposta que sabemos que não temos capacidade para resolvê-la. Então por que estamos a avançar com ela? Eu acho que teremos que dar, nessa altura, 2 passos atrás para depois podermos dar um passo em frente seguro, com realismo. A Liga Moçambicana de Futebol mostra-se aberta a receber mais propostas. Nós vamos trabalhar no sentido de termos um figurino, um modelo, em que temos os clubes que vão competir para se apurar o campeão nacional, enquanto os outros também
possa competir, mas com garantias financeiras que nós já temos até neste momento. Na próxima terça-feira, a Liga Moçambicana de Futebol volta a encontrar-se com os clubes para discutir em definitivo o melhor modelo da realização do Moçambola 2019. A primeira meia maratona internacional de Maputo irá contar com a participação de vários atletas olímpicos que escalam a capital com o objetivo de estabelecer novos recordes do mundo. Quenianos e etíopes são a grande atração da prova marcada para domingo. Um desfile em algumas artérias da capital de especialistas em provas de fundo que já participaram nas meias maratonas de Londres, Berlim, Pequim e Lisboa. Atletas olímpicos de vários cantos do mundo têm encontro marcado para domingo em Maputo, numa prova em que o seu principal objetivo é bater recordes do mundo da distância em masculinos e femininos. O destaque vai para o etíope Ngusi Amlosson, que em 2015 venceu a prova masculina da meia maratona de Lisboa com um tempo de 1 hora, 2 minutos e 38 segundos. Amlosson já participou nos Jogos Olímpicos de 2012 em Londres e 2016 no Rio de Janeiro. O ugandês Moses Kibet, que já disputou os campeonatos do mundo de 2009, 2011 e 2015, tem também confirmada a sua presença em Maputo. Na competição feminina, destaque vai para a etíope Afera Godfrey Bera, que em 2016 venceu a prova na meia maratona de Xangai, na China, com um tempo de 1 hora, 11 minutos e 54 segundos. Em 2017, ficou em segundo lugar na meia maratona de Lisboa, com um tempo de 2 horas, 28 minutos e 48 segundos. Do Quênia, país com tradição em provas de fundo, vem Margaret Agai, segunda classificada na meia maratona de Lisboa em 2017. Agai já participou nas meias maratonas de Gothenburg, na Suécia, e Daegu, na Coreia do Sul. Açucena Dias, espanhola, é outra das atletas confirmadas. Já participou nas meias maratonas do Rio de Janeiro em 2008, Kavarna, na Bulgária, e Berlim, na Alemanha, e Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016. Os gêmeos Hermelindo e Orlando Novella foram duas das unidades fundamentais para o Ferroviário de Maputo conquistar a Liga Moçambicana de Basquetebol Mozal, bem como revalidar o título de campeão da cidade. Conhece a história destes basquetebolistas. Confundíveis no seu ser, mas inconfundíveis na sua forma de abordar o jogo na quadra. Hermelindo Novella, extremo, tem habitualmente as mãos quentes, sendo que é forte nos lançamentos exteriores. Por exterior, caem 3 pontos para Hermelindo Novella. Agressivo a defender, é também muito forte nos roubos de bola. Orlando Novella, base, usa da sua agilidade para fazer grandes penetrações e dar expressão a 1 para 1. Corredor central e a fazer 2 pontos. Mais do que a aparência, os irmãos Novella têm algo em comum. São extremamente fortes a defender. Nós sempre treinamos com o nosso irmão mais velho, que foi nosso treinador de iniciação. Ele sempre botou na nossa cabeça que as defesas ganham campeonatos, ataques ganham jogos. E nós, como queremos ganhar campeonatos sempre, optamos pela defesa. No meio de muitos jogadores, onde todos querem se destacar pelo mesmo objetivo, que é ser melhor marcador, melhor lançador, em algum momento, quando tu tentas destacar por algo que são poucos, obviamente que chama mais atenção. Acho que é um dos pontos importantes. Nos focamos naquilo que existe pouco no nosso basquete no geral. O amor pelo basquetebol nasceu quando os gêmeos tinham 7 anos, mas foi mais tarde, nos Jogos Desportivos Escolares, que deram mostras de serem jogadores fora de série. Foi, acho que, um dos melhores campeonatos que joguei, apesar de ter feito 2 jogos, 3 jogos, sim. O primeiro da fase do grupo, depois tive uma lesão, então teve pontos, não pude participar. E a meia final e a final. Apesar de terem feito praticamente o mesmo percurso, quando o assunto é a seleção nacional, Hermelindo Novella leva alguma vantagem. Tem sido convocado desde 2011, entretanto sempre contou com os conselhos do irmão gêmeo. Quando ele entrou à seleção, parece que ele já estava lá ao mesmo tempo que eu. Enquanto entrou um bocadinho mais tarde, hoje em dia dizem que
dizem dupla de sucesso. Mas eu trabalho durante muito tempo, estamos a colher frutos agora. Em 2011, com apenas 20 anos e numa equipa treinada por Carlos Aike, Ermelindo Novella foi campeão pelo Ferroviário de Maputo e saiu da prova com o troféu de jogador mais valioso, MVP. 7 anos depois, voltou a ser distinguido MVP, mas desta feita no campeonato da cidade, além de ter sido distinguido melhor marcador. Entusiasmado, o atleta argumenta que o mais importante foi o título coletivo. Foi um ano que trabalhei demais com o meu irmão, níveis individuais. Não esperava, sendo sincero, não esperava ser o MVP. Quando entrei para as finais, não esperava, como sempre dizia, quer ser campeão da cidade, MVP. Se for, tudo parabéns, mas se não for, a vida continua. Fui eleito MVP, trabalhei, consegui ganhar o MVP, mas se não fosse pelos meus colegas, meus treinadores, dirigentes, todos aqueles que me apoiam, minha família, acredito que não teria sido MVP. Fora das escolhas de Milagre Macome nos play-off das meias finais da Liga Moçambicana de Basquetebol Mozal, devido a uma lesão, Orlando Novella brilhou nos jogos 2 e 3 da final e assume mesmo que o título de MVP não lhe cairia mal. Passou-me pela cabeça em algum momento que deveria ser fazia parte de um dos meus jogadores, ou se não o meu jogador desta prova ou destas finais. Acredito que nem só o meu sentimento é de muita gente. Orlando Novella conta que nem tudo foi um mar de rosas na sua trajetória. Em algum momento, pensou que não devia ter optado pelo basquetebol. Foi difícil, principalmente porque tinha ferros no joelho e não conseguia mexer o pé. Foi uma situação, um momento triste e difícil. Se não tivesse assistido, se não tivesse jogado, nada disso teria acontecido. E passou muita coisa pela cabeça. Muita coisa mesmo, mas graças a Deus consegui recuperar. Depois de um desempenho salutar no campeonato da cidade e no nacional, os gêmeos Novella esperam ajudar o Ferroviário de Maputo a garantir um lugar na fase final da Taça dos Clubes Campeões Africanos. Olhamos agora as notícias internacionais, onde a fome aumentou no mundo e a África continua a ser um dos continentes mais afetados. Ao todo, 821 milhões de pessoas passam fome no mundo devido a conflitos, corrupção e variações climáticas. Depois da cimeira China-África, é chegada a vez de a Europa renovar os seus laços econômicos com o continente africano. Em discurso sobre o Estado da União, o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, apresentou uma proposta de parcerias entre Europa e África que garante maior investimento no continente africano, capaz de gerar 10 milhões de empregos nos próximos 5 anos. A África não necessita de caridade, precisa de uma verdadeira parceria equilibrada. E nós, europeus, também precisamos dessa parceria. Ao preparar este discurso, falei com os meus amigos africanos, designadamente com o presidente da União Africana, Paul Kagame, e concordamos que os nossos compromissos devem ser recíprocos. Nós queremos construir uma nova parceria com a África. A Europa já conta com 36% do comércio com a África. Juncker acrescentou que, de agora até 2020, a União Europeia terá apoiado 35 mil estudantes e investigadores africanos, graças ao programa Erasmus. O maior partido de oposição no Zimbábue, MDC, prepara uma tomada de posse à revelia do governo do presidente Emmerson Mnangagwa, eleito em julho passado. As autoridades governamentais dizem que vão responder impiedosamente àquele ato de rebeldia. Nelson Chamisa e seu partido MDC ainda não se conformaram com os resultados eleitorais que atribuíram vitória ao presidente Emmerson Mnangagwa. Depois do Tribunal Supremo ter rejeitado o pedido de anulação dos resultados submetido pela oposição, desta vez o MDC vai realizar, no próximo sábado, uma cerimônia simbólica de tomada de posse em desafio ao governo de Mnangagwa. O porta-voz de Nelson Chamisa assegurou que tudo seria feito dentro da lei, incluindo uma marcha em protesto contra a legitimidade de Mnangagwa como presidente do Zimbábue. É, ainda este sábado, que MDC vai celebrar 19 anos da sua formação. Entretanto, as autoridades do Zimbábue avisaram a oposição que não iam permitir qualquer ato de rebeldia contra o Estado.
O grupo TP50 regressa aos palcos do Centro Cultural Franco-Moçambicano para uma ode à música moçambicana. Hoje os artistas ensaiaram um espetáculo que se vai realizar sexta-feira à noite. Os sons do TP50 vão contar a história das origens da música moçambicana. Com atores no palco, TP50 vai recuar o tempo para reconstruir os contextos que fizeram da música moçambicana parte do que é hoje. Não confunda poderes com pessoas. Uma coisa é poder, outra coisa são pessoas. Esses brancos não eram estúpidos, não, meu filho. E muitos deles, para dizer, gostavam da nossa música. Não convinham o sistema valorizar, é verdade. Mas muitos deles não só gostavam, como vieram a estudar a nossa música. Estudaram a nossa música, é verdade. Não só estudaram, como escreveram e estudaram e escreveram sobre a nossa música. Da macoela à marrabenta, do tufo ao samba, o espetáculo designado No Tempo dos Tocadores, um tributo à música moçambicana, vai juntar lembranças de várias gerações para preservar a memória de um povo por via do canto. A ideia é valorizar, dignificar, lembrar a música moçambicana desde as suas origens. No caso, começamos no início do século XX, lembrando a música bem tradicional, com instrumentos tradicionais. Depois vamos para a música urbana dos anos 30, 40, 50, 60. Não vamos esgotar o assunto, obviamente, mas a ideia fundamental é valorizar a música nacional. E a história acaba na independência. Para o ano continuamos. No Tempo dos Tocadores é o que se vai ouvir sexta-feira à noite no Franco-Moçambicano. Mais uma pausa no Jornal da Noite. Mas antes, já a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas para as principais cidades do país. Maputo poderá registrar uma temperatura máxima de 34 graus e uma mínima de 16. Xai-Xai poderá registrar uma temperatura máxima de 33 graus e uma mínima de 18. Inhambane com 27 graus de máxima e 19 de mínima. Seguimos com a zona centro. Beira poderá registrar uma temperatura máxima de 28 graus e uma mínima de 18. Para Chimoio espera-se uma temperatura máxima de 32 graus e uma mínima de 14. Tete com 36 graus de máxima e 21 de mínima. Climane poderá registrar uma temperatura máxima de 31 graus e uma mínima de 19. Já para a zona norte do país, Nampula poderá registrar uma temperatura máxima de 33 graus e uma mínima de 20. Para Pemba, 29 graus de máxima e 21 de mínima. Lixinga espera-se uma temperatura máxima de 26 graus e uma mínima de 15. Aguarde por si logo após o intervalo. Até já. A previsão do tempo é-lhe oferecida pela Índico Seguros. A STV passa a exibir, a partir de hoje, no último bloco do Jornal da Noite, as reportagens de balanço da governação das principais autarquias do país. Dirigentes e munícipes fazem a avaliação do trabalho feito durante o mandato que está a terminar. Acompanhe a seguir a reportagem feita no município de Xai-Xai. E nós ficamos por aqui. Boa noite. Xai-Xai, capital da província de Gaza, localiza-se a 215 km da cidade de Maputo, na estrada nacional número 1. Tem uma população estimada em 143.130 habitantes, que vivem em 16 bairros.
Parte dos seus 135 km quadrados estão no Vale do Limpopo, que constitui a parte baixa da cidade. Do outro, existe a parte alta da cidade, constituída por dunas com solos movediços. Enquanto na parte baixa o principal problema são as cheias e seca, na zona alta é a erosão. Uma precipitação que vai acima de 50, 70 milímetros em 24 horas, isso já é motivo para a deslocação de terras, é motivo para as nossas ruas não serem transitáveis. Por isso, o combate à erosão e a construção de estradas foram as principais apostas de Ernesto Chambice, o presidente do Conselho Municipal de Xai-Xai, eleito em 2013. Consideramos um recorde que se diga isso em bom de verdade, ter-se pavimentado em 5 anos acima de 10 quilómetros. Portanto, os 10 quilómetros pavimentados em 5 anos nunca foram conseguidos em 15 anos de autorização, o que significa que no campo de estradas o nosso desempenho foi relativamente maior e muito satisfatório. Um desempenho que hoje é reconhecido por alguns munícipes da cidade capital de Gaza. Concluiu a asfaltagem da estrada Patrícia, que vai da Tosser. Concluiu essa que vai até a Onel. E a bocado, acho que mesmo vocês estão a ver essas estradas aqui à beira do mercado, que estão a ser pavimentadas. Isso foi uma das promessas. Tínhamos problema de quando chover, matope, mas estamos a ver também o esforço do Conselho Municipal, aos arredores do mercado, estão a pavimentar as nossas ruas. No centro da cidade ainda decorrem obras de construção de estradas. O edil queixa-se da subida dos custos. Se em 2014 construir 1 quilómetro de estrada de pavês custava 15 milhões de meticais, hoje a mesma obra está avaliada em 21 milhões de meticais. O nosso sonho era completar em pavimento aquilo que nós chamamos semicircular de Xai-Xai. Semicircular de Xai-Xai era o quê? Era partir da praça da UJM até o CTM, essa está pavimentada, da UCTM entrar para o parcelamento de 2013, ali a aposta era terraplanagem, porque qualquer coisa como 6 km. Isso é muito difícil pavimentar 6 km. Xai-Xai faz parte dos municípios que já estão a gerir os serviços primários da educação. São cerca de 25 escolas que passaram a responsabilidade do município no modelo de gestão mista. Isto é, o município intervém na construção de salas de aula e o governo provincial no pagamento de salário dos professores. Em 2013, naquelas visitas pré-campanha e campanha, fomos percebendo que havia muitas crianças sentadas embaixo de árvores, que tinham árvores como salas de aulas. Numa cidade capital, isso não nos deixou bem. Nós prevíamos construir 18 salas, tenho a máxima certeza que vamos passar essas 18 por 1 ou 2. São imagens que retratam os problemas da erosão na periferia da cidade de Xai-Xai. Um problema que deixa muitos munícipes desesperados em vários bairros da cidade. Esse lixo aqui não é lixo que estamos a pôr por causa de sujidade, não sei, que estamos a defender água. Porque quando chove, nesta estrada aqui, enche. Nas casas também passam mal pessoas. A água, quando vem desse lado, é um transtorno muito grande. Até essas casas aqui estão para se destruir aqui, porque tem uma grande cova ali. Então, estamos a pedir ajuda que o governo venha nos ajudar, porque se essas casas irem, aqui já não teremos nada aqui. Sem essa estrada já não existe quase. Quem vem do PP não consegue passar do carro por esse lado. Quando cai a chuva, as águas arrastam da zona alta para baixa. Ou ficamos com problemas conforme vê o terreno e buracos, né? Então a água fica cheia lá na zona baixa. Então ficamos com problemas até esses muros.
corremos risco até de perder os muros, né? Quando choveu muito, agora começou cova aqui, mas não é de muito tempo. E construir aqui, estava bem, andar caro aqui, mas quando começou a chuva, está a fazer assim. O presidente Chambezi também veio ver, mas nunca fez nada agora. Nas vésperas das eleições, eles sempre têm passado por aqui, dizem que vão melhorar a estrada, mas nada tem acontecido. E acho que foi há 3, 4 anos atrás, colocaram asfalto, mas apenas foi areia, aquilo ali não resultou a nada. Depois de 3 meses, com chuvas frequentes, aquilo tudo ficou esburacado e esse cenário que conseguimos ver hoje. Por mais que nós tentemos organizar, colocar sacos, pneus para poder segurar a terra, sempre quando chove, as águas de lá de cima, todos os bairros de lá de cima, aquelas ruas todas, as águas são canalizadas para cá. O edil de Xai-Xai reconhece o problema, mas diz que para minimizar a erosão na cidade precisaria de mais de 100 milhões de meticais. Nós gastamos muito dinheiro. Por exemplo, nós podemos falar agora de mais de 6.000 quilômetros terraplanados, mas nós não temos essa estrada. Estamos a contar sempre para frente porque quando terraplanamos uma estrada, chove, temos que mobilizar outros recursos para voltar a trabalhar no mesmo lugar. Sempre que cai uma chuva aqui, temos que sair à rua para terraplanar. Entramos numa situação que é um pouco mais onerosa, mas que tem alguma estabilidade. Quando chove, abre-se crateras na estrada, temos que colocar 3 ou 4 máquinas. Temos que ter o caminhão para compensar os solos, fazemos empréstimo de solos naquelas crateras aí, temos que ir lá despejar solos transportados de uma outra zona, portanto da Saibreira para ali, e depois temos que ter a pá niveladora, temos que ter uma máquina de rega e depois passamos lá o cilindro. Portanto, o cilindro vai compactar e a erosão da próxima chuva já não passa muito dali. Já não passa muito dali porque passou-se o cilindro, compactou. Com o problema da erosão, sobra pouca terra em condições para a construção de habitações. Durante o mandato, o Conselho Municipal parcelou mais de 6.000 terrenos, dos quais 1.970 foram atribuídos a jovens. E porque a procura é maior, nem todos conseguiram uma parcela. Eles não dão treinos, eles demoram a titular os terrenos, não tem técnicos e não há campanha para isso. Não há nada quase que demonstra que temos um município. Quando confrontado com a preocupação, Ernesto Chambezi é taxativo na resposta. Xai-Xai já não tem terra para os munícipes. Mas o que faz com que não haja terra para os munícipes é que as pessoas pretendem ruralizar o urbano. Estamos a dizer que aqui estamos na cidade, isto é uma zona urbana. Há pessoas que ainda querem ter uma chamba dentro da cidade, porque os meus bisavós, meus trisavós viveram aqui, alimentaram-nos com essas machambas, então as pessoas querem perpetuar isso. Por outro lado, as pessoas descobriram que o solo é uma riqueza. Portanto, quando vai se trabalhar numa zona, abrimos o parcelamento numa zona e infraestruturamos, o normal era que se compensasse com terra, tentasse ver quantas famílias é que a pessoa tem e o Conselho Municipal ficar com uma parte para entregar também àqueles que querem desenvolver a cidade. Mas aqui, às vezes, vai infraestruturar
as pessoas querem ficar com tudo. Uma resposta que parece não convencer este munícipe, que insiste em responsabilizar o Conselho Municipal. A falta de terra não existe, mas semente, a terra é privada para ser vendida. Semente. É isso que eu estou a dizer, normal, isso é verdade. Nós estamos encontrando aqui na rua só porque estou a pensar. A terra existe, mas sim está sendo vendida e não há fiscalização para isso. Está sendo vendida por essa razão. Não existem técnicos para poderem titular essas terras que estão sendo vendidas, para poderem dar pessoas que precisam. Porque se houvesse indivíduos que, pelo menos, existem técnicos, que esses técnicos estão abalizados para receber. Até desde agora ninguém podia estar a chorar de terreno. Mas sim, terrenos já gravam 40, 50 mil, 60, até outros ficam ricos por causa de terras que é do Estado. Mas o município menos isso controla. Tal como outros municípios, Xai-Xai depende das transferências do Estado para realizar a sua despesa. Para 2018, o orçamento é de cerca de 260 milhões de meticais. De valor, apenas 50 milhões constituem receitas do município. Maior parte do valor veio das transferências do Estado, como, por exemplo, cerca de 70 milhões de meticais do Fundo de Compensação Autárquica, 34 milhões do Fundo de Investimento de Iniciativa Autárquica, 9 milhões do Programa Estratégico para a Redução da Pobreza Urbana. Estamos a vir de cerca de 35 milhões, estamos a vir de 30 milhões, portanto, em 2013, 35 em 2014, agora estamos a trepar 50 milhões de receitas próprias. Conseguimos coletar acima de perto de 98%. Nós tivemos casos em que fechamos os gabinetes. Quando a crise começou a apertar, fechamos os gabinetes, dissemos que vamos procurar dinheiro para trabalhar. Posso dar exemplo de INAV. De INAV, nós andamos aqui nas ruas procurar controlar os carros que passam por aqui ou que são daqui, se tem pago o seu imposto sobre o veículo ou não. Dessa vez, andamos aqui com quase 2 milhões. Havíamos, até essa altura, havíamos estado com muitos meses sem a libertação dos fundos de Estado. Tínhamos uma boa parte das máquinas, parque das nossas máquinas avariado. Conseguimos juntar 2 milhões, recuperamos as máquinas, assim respiramos um pouco, porque esse dinheiro foi virado para para compensar a situação dos investimentos. Apesar de ter lindas praias, o contributo do turismo continua sendo muito reduzido. Para as eleições deste ano, a Frelimo vai apostar num outro candidato para Xai-Xai. Ernesto Xandice volta à educação e deixa um misto de sentimentos entre os munícipes. Ele não fez nada, porque na verdade o que prometeu ainda ficou. Estamos a ver estradas não concluídas, ruas com areias, dificuldades aqui na cidade, nada melhorou. Sim, é isso mesmo, ele não melhorou nada. E só agora que estamos a ver mudança ali de pavimentar as ruas. Todo esse tempo estava em silêncio. Agora, dúvida aí não deixa de surgir, porque promete, nós queremos ver o cumprimento das promessas. Nas ruas, lá nos bairros onde estamos, principais, não estão organizados, não estão de uma forma que podem nos ajudar em alguma coisa. Não andam carros assim que podiam nos facilitar muita coisa. Praticamente o que mudou aqui são os processos de chapas, que nem os chapas estão em condições daquilo que estão a cobrar. Outros chapas você apanha bem, com cadeiras bem rasgadas, entra ali, sai de chapa, rasga a tua casa, não estão em condições, mas o preço é o mesmo. A distância que nem dá para cobrar dos 12 meticais.
Do partido para a cidade são 12 meticais. É muito isso aí. O presidente do município não vê isso aí. Está a mudar as coisas agora, aquelas estradas que não estava bom, agora está a fazer bem, agora está a pagar bem, agora então pessoas quando está a pagar ele também, ele está a trabalhar bem também, está a controlar bem. Quando alguém tem problema, ele resolve os problemas de alguém. Agora está a fazer bem muitas coisas também. Agora aquela estrada de mercado também está muito estragado, agora está a arranjar, está a fazer bem muitas coisas agora. Às vezes tinha água nas estradas, agora está a fazer o trabalho deles para não sair água na estrada, para ficar bem pessoas.